doença do século, ela vem, né, por conta de alguma questão que aconteceu nessa primeira infância, que não foi cuidada, que não foi olhada, né, essa criança que não foi acolhida. Então, a importância de olharmos de fato, né? E eu ouço muito, nossa, mas agora tem uma epidemia de autistas, tem uma epidemia de TDAH, uma epidemia... Gente... por que se fala nisso? Porque graças a Deus a gente está avançando, a ciência avança, né? Os diagnósticos ou as identificações, elas começam a acontecer e você que passou uma vida inteira sofrendo por conta de não se enquadrar em lugar nenhum... Hoje tem nome, tem identificação, se identifica. Eu acho que a palavra é essa que você falou, acolhimento, né? Acolher aquele ser humano, porque por mais que aquele seja aquele... estereotipo, ele é o gênio, ele é muito bom em tudo, mas ele tem as suas dificuldades, ele tem as suas particularidades, ele continua a ser uma criança, ele continua a ser um adolescente, ele vai entrar adolescente. Imagina, todo mundo fala, a adolescência é uma fase difícil. Sim, é uma fase difícil, só que a gente entra com tamanha intensidade para aquele mundo que se torna muito amplo, muito mais difícil do que deveria ser. E se a gente não preparar, não chegar com essa identificação mais cedo, aquele ser humano está sendo tirado dele, aquele direito, porque eu acho que é um direito. É um direito. Nenhum de nós temos esse direito de tirar daquela criança a identificação. Sim. Nem como mãe eu tenho esse direito de tirar dos meus filhos como seres humanos. Ô, Paulo, é importante você falar isso, porque muitas famílias escondem, né? No sentido assim, eu não vou falar que o meu filho tem altas habilidades ou superdotação, porque ele vai ficar se achando, ele já é talvez muito inteligente, e aí ele vai ficar se achando, é melhor ele não ficar sabendo e poda essa criança de saber como ela se identifica, como ela é de fato. O que você falaria sobre isso? Exatamente, porque essa criança, ela sabe que ela é diferente. Quando você chega e fala... Quando eu fui contar para o meu filho de 6 anos, ele falou assim, mas eu já sabia. Mas ele precisava... Agora eu tenho uma identidade. Agora eu sei. Você trabalha isso com aquela criança. Dentro daquele... Porque a criança superdotada tem sobreestabilidades. Ele vai ser uma criança muito inteligente, mas ela vai chorar e vai fazer uma berra que uma criança pequena faz. E eu preciso lidar com isso. Eu preciso me lembrar que essa criança não é um mini adulto. Eu preciso lembrar que é uma criança. Então, tudo isso faz a diferença. Essa criança tem esse direito. E esse pai, eu acredito que nenhum pai faz isso por maldade. Mas, por todos os estudos que a gente tem agora, eu acho que aquele pai termina errando. No querer preservar a criança, ela termina errando. Porque a partir do momento que você dá essa identidade para aquele ser humano, você está falando, você é diferente. Agora você vai ter que aprender a lidar com o mundo, com o redor do mundo. E se impor, né? Se colocar no mundo. Então, olha, me desculpa por eu ter agido dessa forma, mas eu sou assim. Que é uma coisa... E isso vem também muito de uma... Eu abordo muito isso lá no Instagram, que é a questão da invisibilidade da infância. A criança, ela não tem direito, ela não pode ter opinião, ela não pode fazer... Se eu derrubar esse copo aqui agora, você vai falar pra mim, imagina, Ileia, foi um acidente, vamos limpar. Agora, se de repente uma criança vira esse copo... Você não prestou atenção, como que você fez uma coisa dessa? Então, a gente tende a invisibilizar muito o direito da criança. Sim. Então, você não tem direito de ser, você não tem direito de opinar, você não tem direito de querer nada, né? Lá em casa, por exemplo, a gente tinha um impasse muito grande com a hora do banho. Porque não quer entrar no banho, depois não quer sair do banho, e aí fica aquela briga, aquele cabo, né? E aí a gente, sabendo o que eles têm, essa intensidade do querer, a gente cria outras abordagens. Estratégias, né? Estratégias para Por exemplo, a gente fala que entre o autismo e a superdotação tem uma linha muito tênue. Por exemplo, nós temos superdotados que têm sobreestabilidades
auditiva. Então, é aquele que vai ficar... É só ele pôr o dedinho na orelha que aí o profissional já fala, é autista. Temos os superdotados que têm sobreexcitabilidade sensitiva. Então, etiqueta de roupa... Texturas de roupa. Calça jeans, assim, são raros os superdotados que realmente eles preferem uma calça jeans. Na maioria, isso termina sendo uma regra. O outro dia eu fiz uma postagem no meu Instagram falando de uma pessoa andando assim, dura, com a calça jeans, e choveu gente superdotados falando, olha... A questão da seletividade alimentar, né? Lá em casa, o Augusto, ele tem essa questão com a seletividade alimentar. Ele fala da textura. Ele come um alimento que é crocante, ele come um alimento que é macio, mas determinado alimento não vai de jeito nenhum. E a importância de respeitar isso, né? Entendendo que, gente, é ele, né? Ele tem o direito, né? De sentir, de gostar, de não gostar, né? Às vezes é muito fácil. Em vez de você ficar insistindo pra criança... Igual o Felipe, ele tem essa questão do barulho. Ele se assusta muito. Ele não gosta de recreador, por exemplo. Por quê? Porque o recreador grita e ele assusta. Nossa, mas seu filho toca guitarra, Ileia. Você tá sendo meio permissiva com ele, eu acho. Dele dar os chiliques dele. Não. A questão é... A guitarra, o show de rock, é um barulho esperado. Eu não consegui assistir um filme no cinema completo com o Felipe até uns 3, 4 anos de idade. E a gente só conseguiu porque o meu marido, que é músico e é engenheiro civil, tinha um monte daqueles protetores de pedreiro mesmo, sabe? Você compra num depósito de material de construção. Custa R$2. Falou, vamos no cinema? Eu vou levar isso aqui. Pegou lá no espólio lá da construtora que ele tinha, trouxe, colocou no ouvido do Felipe, acabou. Foi a primeira vez que a família foi no cinema e assistiu um filme completo. Eu acho que é o acolhimento mesmo. Por exemplo, temos casos de muitos superdotados falando de cinema, que eles vão no cinema e às vezes o pai não se informou com o filme, o desenrolar do filme. Aí chega a criança, nós temos uma menininha que agora já é uma adolescente, que ela chegou na mãe e falou, não acredito que você me trouxe para olhar esse tipo de filme tão triste. Então, e aí pode chegar um pai e falar, nossa, que exagero, porque geralmente a gente tem a tendência de olhar para o sofrimento alheio e medir ele, né? Posso fazer um parênteses só pra contar? Porque eu achei... É engraçado hoje que a gente sabe lidar, mas o filme Esqueceram de Mim. O Augusto